Êxodo capítulo 19. 3 meses após a saída do Egito, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai, tendo seguido a rota de Redifim, e ali acamparam de frente para o monte. Moisés subiu para se encontrar com Deus, e o Eterno chamou-o do monte. Fale à casa de Jacó e diga ao povo de Israel: vocês viram o que fiz ao Egito e como trouxe vocês sobre asas de águia até a minha presença. Se vocês obedecerem às minhas ordens e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas eu os escolhi porque vocês são especiais, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quero que você diga isso ao povo de Israel. Depois que retornou, Moisés convocou os líderes de Israel e transmitiu a eles todas as palavras que tinham ouvido do Eterno. A resposta do povo foi unânime: faremos tudo o que o Eterno disser. E Moisés levou ao Eterno a resposta do povo. O Eterno disse a Moisés: prepare-se, vou me encontrar com você numa nuvem espessa, para que o povo possa ouvir e confiar plenamente em você quando eu falar. E Moisés transmitiu outra vez ao Eterno a resposta do povo. O Eterno também disse a Moisés: vá ao encontro do povo. Nos próximos 2 dias, prepare o povo para se encontrar com o Eterno, que é santo. Eles precisam lavar suas roupas para que estejam preparados no 3º dia, pois o Eterno descerá sobre o monte Sinai no 3º dia, e a sua presença será conhecida por todo o povo. Coloque barreiras à volta do povo com essa advertência: cuidado, não subam ao monte, sequer toquem a sua base. Quem tocar no monte morrerá, será morte certa, e ninguém deve tocar na pessoa que morrer, pois será apedrejado. Isso mesmo, apedrejado, ou morto a flechadas. Seja homem, seja animal, deverá morrer. Um toque longo de corneta será o sinal de que podem subir ao monte. Moisés desceu do monte ao encontro do povo e o preparou para a reunião santa. Todos lavaram suas roupas e Moisés avisou o povo: estejam prontos dentro de 3 dias, não tenham relações com mulher. No 3º dia, logo de manhã, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa cobria o monte. Ao som estridente da trombeta, todos no acampamento estremeceram de medo. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, a fim de se encontrar com Deus. O povo ficou em um estado de alerta à base do monte. O monte Sinai estava envolto em fumaça, pois o Eterno havia descido como fogo sobre ele. A fumaça que subiu era como a de uma fornalha. Todo o monte estremecia com violência. Os toques de trombeta eram cada vez mais fortes. Então Moisés falou, e Deus respondeu no trovão. O Eterno desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para lá. Moisés subiu ao monte. O Eterno disse: desça e advirta o povo a não ultrapassar as barreiras para olhar o Eterno, pois do contrário muitos irão morrer. Avise os sacerdotes, a fim de que se preparem para a reunião santa, para que o Eterno não se volte contra eles. Moisés disse ao povo: mas o povo não subirá ao monte Sinai. Tu mesmo já nos avisaste, dizendo: ponham barreiras em volta do monte, respeitem o monte santo. O Eterno disse: desça e volte com Arão, mas não permita que os sacerdotes e o povo ultrapassem os limites e subam até o Eterno, para que ele não se volte contra eles. Moisés desceu, foi ao encontro do povo e anunciou. Êxodo capítulo 20. Essas palavras são todas do Eterno. Eu sou o Eterno Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, da vida de escravidão. Não tenho outros deuses além de mim. Não tenham deuses esculpidos de nenhum tamanho ou forma, nem com aparência de coisa alguma, seja de coisas que voam, seja de coisas que andam, seja de coisas que nadam. Não se curvem a elas nem as sirvam, pois sou o Eterno, o Deus de vocês, e sou um Deus ciumento, que pune os filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Mas sou leal a milhares que me amam e guardam meus mandamentos. Não usem o nome do Eterno, Deus de vocês, para xingamentos ou brincadeiras. O Eterno não irá tolerar o uso irrelevante do seu nome.
Guardem o dia de sábado para que sempre seja santo. Trabalhem 6 dias e nesse tempo façam tudo o que for necessário. Mas o 7º dia é o sábado do Eterno, o Deus de vocês. Não realizem nenhuma espécie de trabalho, nem vocês, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seus animais, nem mesmo o estrangeiro em visita à sua cidade, porque em 6 dias o Eterno fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Eterno abençoou o dia de sábado e o separou como dia santo. Honre seu pai e sua mãe, para que tenham vida longa na terra que Deus, o Deus de vocês, está dando a vocês. Não cometam homicídio, não cometam adultério, não roubem, não difamem o próximo. Não cobicem a casa do próximo, nem a sua esposa, seu escravo, sua escrava, seu boi ou jumento. Não ponham o coração em nada que pertença ao próximo. Depois de presenciar todo aquele espetáculo de trovões e relâmpagos, toques de trombeta e fumaça que subia do monte, o povo sentiu muito medo e manteve uma distância do lugar. Eles disseram a Moisés: "Fale conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, senão vamos morrer." Moisés tranquilizou o povo: "Não fiquem com medo. Deus veio para provar vocês e incutir em vocês temor profundo e reverente, para que não pequem." O povo ficou de longe enquanto Moisés se aproximava da nuvem espessa na qual Deus estava. E o Eterno disse a Moisés: "Transmita a seguinte mensagem ao povo de Israel: Vocês tiveram a experiência de ver como falo com vocês do céu. Não façam deuses de pedra, nem deuses de ouro para competir comigo. Façam um altar de terra para mim. Sacrifiquem ali ofertas queimadas, suas ofertas de paz, os cordeiros e o gado. Onde quer que eu faça, meu nome será honrado na adoração que vocês me prestarem. Ali e abençoarei vocês. Se usarem pedras para edificar meu altar, não usem pedras lavradas. Se usarem algum instrumento para cortar as pedras, vocês estarão profanando o altar. Não subam ao meu altar por degraus, pois isso iria expor sua nudez." Êxodo capítulo 21. Estas são as leis que você deve promulgar. Quando você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará durante 6 dias. No 7º ano ganhará a liberdade. Se era solteiro quando chegou, deverá ir embora solteiro. Se era casado, deverá ir embora com a sua esposa. Se seu senhor der a ele uma esposa e ele tiver filhos e filhas, a esposa, filhos e filhas ficarão com o senhor. O escravo irá embora sozinho. Mas se o escravo disser: "Amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não quero minha liberdade", então o seu senhor deverá apresentá-lo a Deus e furar a orelha do escravo com uma agulha grossa contra uma porta ou um batente, como sinal de que ele agora será escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não ganhará a liberdade depois de 6 anos como homem. Se ela não agradar ao Senhor, a família dela deverá comprá-la de volta. Seu senhor não terá o direito de vendê-la a estrangeiros, pois não cumpriu sua palavra para com ela. Se a entregar a seu filho, deverá tratá-la como filha. Se ele se casar com outra mulher, ela não perderá seu pleno direito às refeições, às roupas e às relações conjugais. Se ele omitir alguma dessas coisas, ela ganhará sua liberdade. Se uma pessoa agredir outra e causar a morte dela, a pena será a morte. Se não houver intenção de matar e o que aconteceu foi um incidente, um ato de Deus, separarei um lugar no qual o homicida poderá se refugiar. Mas se o homicídio foi premeditado, arquitetado com maldade, então deverão levá-lo, mesmo que seja do meu altar, e matá-lo. Se alguém agredir seu pai ou sua mãe, a pena será a morte. Se alguém sequestrar uma pessoa, a pena será a morte. Não importa se a pessoa foi vendida ou se ainda está de posse dele. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a sua pena será a morte.
Se acontecer uma briga e alguém atingir outra pessoa com uma pedra ou com o próprio punho e a pessoa ferida não morrer, mas ficar presa à cama e depois se recuperar podendo andar de muletas, aquele que a feriu estará livre, mas será obrigado a indenizá-la pela perda de tempo. Ele será o responsável por sua completa recuperação. Se o proprietário agredir com um pedaço de pau seu escravo, seja homem, seja mulher, e ele morrer no local, o escravo deverá ser vingado. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não deverá ser vingado, pois é propriedade do seu senhor. Se durante uma briga uma mulher grávida for agredida e perder o bebê, mas não se ferir, o responsável deverá pagar a compensação exigida pelo marido. Mas se houver outro ferimento, vocês deverão dar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, machucado por machucado. Se o proprietário ferir o olho de um escravo ou escrava, causando cegueira, deverá dar a ele ou a ela a liberdade por causa do olho. Se quebrar o dente de um escravo ou escrava, a liberdade terá de ser concedida por causa do dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher até a morte, o boi será apedrejado. A carne não será consumida, mas o proprietário do boi sairá livre. Mas se o boi era conhecido por suas chifradas e seu dono, mesmo sabendo disso, não tiver tomado nenhuma providência para evitar a situação e o boi matar um homem ou mulher, o boi será apedrejado e o dono condenado à morte. Se for aceito o pagamento de um resgate, em vez da morte, ele deverá pagar integralmente, como se fosse um resgate por sua vida. O mesmo julgamento se aplica no caso de um filho ou filha que tenha sofrido ataque do boi. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, deverão ser pagos 30 siclos de prata ao senhor do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém tirar a tampa de uma cisterna ou cavar um buraco deixando-o aberto e um boi ou um jumento cair dentro dele, o dono da cisterna deverá pagar o valor do animal ao seu proprietário e poderá ficar com o animal que morreu. Se o boi de uma pessoa ferir o boi de outra e o animal morrer, o dono deverá vender o boi vivo e dividir o preço obtido. Deverá também dividir o animal morto. Mas se o boi era conhecido por suas chifradas e o dono, sabendo disso, não tomou providências para evitar aquela situação, ele deverá pagar boi por boi, mas poderá ficar com o animal que morreu. Êxodo capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, o ladrão deverá pagar 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão for apanhado arrombando e for atingido e morrer, não haverá culpa pelo sangue derramado. Mas se isso acontecer depois do amanhecer, haverá culpa pelo sangue derramado. O ladrão deverá restituir tudo o que foi roubado. Se não tiver condições de pagar, deverá ser vendido como escravo para pagar o que roubou. Se for pego em flagrante com os bens que roubou, se o boi, o jumento ou a ovelha ainda estiverem vivos, o ladrão pagará em dobro. Se alguém levar seus animais para pastar num campo ou numa vinha, mas deixá-los soltos e eles forem pastar no campo de outra pessoa, a restituição deve ser feita com o que há de melhor no campo ou na vinha do dono dos animais. Se houver uma queimada e o fogo se espalhar para a vegetação e queimar os feixes de trigo ou o trigo plantado, ou mesmo todo o campo, aquele que causou a queimada deverá arcar com os prejuízos causados. Se alguém der ao próximo dinheiro ou qualquer outra coisa para guardar em lugar seguro e isso for roubado da casa dele, o ladrão, caso seja apanhado, deve fazer restituição em dobro. Se o ladrão não for apanhado, o proprietário será levado diante de Deus para que se determine se foi ele quem se apoderou dos bens do próximo. Sempre que alguma coisa for roubada, quer sejam bois, quer jumentos, quer ovelhas, quer roupas, qualquer coisa que alguém sinta falta e cuja posse reivindique dizendo, é meu, ambas as partes devem comparecer perante os juízes. Aquele que for considerado culpado pelo juiz deverá pagar em dobro ao outro.
Se alguém entregar um jumento, um boi ou qualquer animal a outra pessoa para que ela o guarde em segurança e o animal morrer ou ficar ferido, ou se for perdido sem a presença de testemunha, os dois deverão fazer um juramento diante do Eterno para decidir se houve apropriação indébita. O dono deverá aceitar isso e nenhum prejuízo será compensado. Mas se houver acontecido um roubo, o dono deverá ser indenizado. Se o animal for despedaçado por animais selvagens, o animal despedaçado deverá ser apresentado como prova e não se pagará prejuízo nenhum. Se alguém tomar emprestado um animal do seu próximo e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, então o prejuízo deverá ser ressarcido, mas não haverá indenização se o dono estiver presente. Se tiver contratado o animal, o pagamento cobrirá o prejuízo. Se um homem seduzir uma virgem que não esteja prometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar o preço do dote e casar-se com ela. Mas se o pai da moça não quiser entregá-la, o homem, mesmo assim, pagará o valor do dote das virgens. Não permitam que uma feiticeira continue viva. Quem tiver relações sexuais com um animal receberá pena de morte. Quem oferecer sacrifício a algum deus que não seja o Eterno deverá ser morto. Não maltratem nem se aproveitem dos estrangeiros. Lembrem-se de que vocês já foram estrangeiros no Egito. Não tratem mal os órfãos e as viúvas. Se fizerem isso e eles clamarem a mim, podem ter certeza de que os ouvirei e a minha ira cairá sobre vocês. Minha fúria trará uma espada contra vocês e suas esposas se tornarão viúvas e seus filhos órfãos. Se emprestarem dinheiro a alguém do meu povo, a qualquer um que seja menos favorecido, não sejam impiedosos, não cobrem juros extorsivos. Se pegarem a capa do próximo como garantia, devolvam-na antes do anoitecer. Pode ser que seja a única coberta que ele tem. Com que outra coisa iria se agasalhar para dormir? E se eu ouvir do seu próximo clamando por causa do frio, irei intervir a favor dele, porque tenho compaixão. Não pronunciem maldição contra Deus, nem amaldiçoe seus líderes. Não sejam avarentos quando seus barris estiverem cheios de vinho. Consagrem a mim seu primeiro filho. Façam o mesmo com relação ao e às ovelhas. As primeiras crias devem ficar 7 dias com a mãe e depois serem entregues a mim. Sejam santos por amor a mim. Não comam carne que é dilacerada e encontrada no campo. Ela deve ser dada aos cães. Mateus capítulo 18. Naquele momento, os outros discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Como resposta, Jesus chamou uma criança para o meio da sala e disse: digo a vocês, de uma vez por todas, que se não começarem do princípio como crianças, não terão a chance nem de ver o reino, muito menos de entrar nele. Quem se tornar simples de novo como esta criança será o maior no reino de Deus. Além disso, quando vocês recebem os que se fizerem crianças por minha causa, é como se estivessem recebendo a mim. Mas se vocês os prejudicarem, intimidando-os ou tirando proveito da simplicidade deles, logo irão desejar nunca ter feito isso. Seria melhor que vocês se jogassem no meio do mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Ai do mundo que causar aborrecimento a essas crianças que creem em Deus. As dificuldades são inevitáveis, mas vocês não precisam piorá-las. Se o fizerem, será o dia do juízo para você. Se a sua mão ou o seu pé os atrapalha na caminhada de Deus, é melhor cortar e jogar fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter 2 mãos e 2 pés que o levem para a fornalha de fogo eterno. Se o seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque-o e jogue-o fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Tomem cuidado para não tratar com arrogância um único desses que são como crianças. Vocês devem saber que os anjos deles estão em contato permanente com o meu Pai no céu. Prestem atenção.
Se alguém tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 para ir atrás da que se perdeu? Quando a encontrar, não fica mais satisfeito por causa dela que pelas 99? O Pai de vocês no céu sente o mesmo. Ele não quer perder nenhum desses crentes simples. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé e prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Se ele também não ouvir a igreja, comece do zero, tratando-o como um descrente. Alerte-o da necessidade de arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus. Levem isso muito a sério. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Estou falando sério. Quando 2 de vocês concordam em algo e oram por isso, meu Pai no céu entra em ação. E quando 2 ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenham dúvidas de que estarei ali. Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco. Tente 70 vezes 7. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as coisas com seus serviçais. Trouxeram à presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultosa. Então, o rei ordenou que o homem com esposa, filhos e bens fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. O servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: pague-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu Pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia.